Recording porque is on. tá me fazendo bem. Eu já emagreci 3 quilos. Ô, E Dolores! Você tem que comemorar isso aí, pô! Tá doido, mulher? Arrasou, garota! eu emagreci 3 quilos e tô bebendo mais água. E aí eu não como, mas eu bebo água. Coisa que eu não conseguia. Eu como água. Eu não como de manhã, né? Porque eu não sei o que levar, mas agora eu tô pensando em levar fruta ou de repente Ô, tentar fazer aquela panqueca lá que eu comprei o e-book e levar panqueca. E teve uma professora que me deu uma panqueca, metade da dela, e aí eu falei, nossa, eu preciso comer isso. você conseguiu acessar o e-book, não conseguiu? Consegui ontem. A Kelly te ajudou ali. Cara, Foi. e-book, o João tá aí, ó. Ele colocou ali muitas opções de refeições, né? Mas assim, o café da manhã, inclusive, a gente tá pensando nisso também. Mas, e o que eu falo pra vocês? Todas as refeições que vocês fizerem, precisa ter proteína. Precisa ter, principalmente, proteína e gordura, entendeu? Em todas as refeições, todas, todas, todas. Principalmente se você tem essa. A Rosa não tá ouvindo? Rosa, Eu já tô tentando ajudar ela. Pode deixar que eu. Pode mandar brasa aí que eu vou tentando ajudar ela aqui. tá, Sabe o que eu percebi? Rapidinho. falei. É, que quando eu tava com muita fome, eu passava horas sem comer. Quando eu comia muito, porque e pão e doce, isso daí, porque era mais fácil eu comprar já pronto uma coisa industrializada É mais e fácil. principalmente doce, porque saciava a minha fome, o doce. Às vezes Saciava eu essa pegava fome momentânea, né? Daqui a uma hora você tava com fome de novo. sim, e quando eu tava com fome, quando eu pegava para comer era muito, e era sempre à noite. Que às vezes eu Exatamente. ficava sem café da manhã e sem almoço. E aí à noite eu arrebentava. Exatamente isso aí. E assim, por que que eu falo pra vocês? Gente, assim, ó, o que eu falo pra vocês tem uma fisiologia por trás rolando, né? Porque eu não quero aprofundar muito nessa fisiologia, porque não vai fazer muito sentido, senão vocês não vão compreender muito o que eu tô falando, mas de uma forma geral, porque é um negócio mais técnico, né? Mas assim, por que que eu falo proteínas e mais gorduras? Porque existe várias substâncias do nosso corpo que elas precisam o quê? Elas precisam de alguns estímulos, né? Para serem, então, para efetuar a ação dela. Então, por exemplo, existe um hormônio no nosso organismo que chama grelina. Existe outro hormônio que nosso organismo chama leptina. E também tem outro que chama é, calcitonina. E também tem outro que chama peptídeo YY. Todos esses hormônios, todas essas substâncias, eles mexem com o nosso apetite. Saciedade, vontade de comer. Né? Vontade de comer, não vontade de comer. Vontade de comer é uma chave. O seu corpo, então, é uma chavezinha, é um disjuntor. Você liga e desliga. Então, para esse liga e desliga, ele precisa de algumas substâncias. Essas substâncias, elas trabalham. As refeições, os macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura, liga e desliga. Liga e desliga com determinada intensidade esses disjuntores. Então, por exemplo, a grelina é um hormônio liberado lá no estômago. A grelina te dá mais fome. Ela te dá mais vontade de comer. Entendeu? Ela te dá muito mais vontade de comer. E o que acontece? Quando você come mais proteínas e gorduras, você diminui a intensidade da liberação de grelina no estômago. Porque esse alimento, essa proteína, ele fica mais tempo no estômago. Ele distende mais o estômago. Ele demora mais para ser digerido. Então, essa grelina avisa para o cérebro: cérebro, eu estou com fome, preciso de nutrientes, preciso de calorias, preciso de comida. Então, esse hormônio é liberado. Quando
quando você está se alimentando de uma refeição mais nutritiva e que vai te dar mais saciedade, que é a proteína, que é a gordura, esse hormônio ele despenca, ele não ativa o disjuntor. Tá entendendo? Quando você come mais carboidratos refinados e simples nas suas refeições, por que eu falo muito disso? Para vocês entenderem. Quando eu como muito carboidrato, esse hormônio, você come, daqui a 1 hora, 2 horas, esse hormônio está sendo liberado de novo. Ô cérebro, preciso de comida, preciso de comida. Tá entendendo? E aí, quando você come proteína e gordura, por quê? Carboidrato é assim? Carboidrato é digerido mais rápido. Ele entra mais facilmente na circulação. É digerido muito rápido. A proteína e a gordura não, demora mais tempo. É mais dispendido. Gasta mais energia. Aí, esse hormônio, ele cai, a atividade dele. E aí libera um outro hormônio que chama leptina. Essa leptina que dá mais. Quando você está comendo proteína e gordura, libera mais leptina lá do tecido adiposo. Essa leptina faz o quê? Fala assim, cérebro, não precisa comer não, não precisa de comida não, tá tudo certo, tá tudo sob controle. Então tem esse equilíbrio, leptina e grelina. O peptídeo YY também dá essa saciedade. Então gordura e proteína libera mais esse hormônio. Esse hormônio faz assim, ó, cérebro, segura a onda aí que não precisa mandar mais comida não, que tá tudo certo aqui. Entendeu? Então, é por isso que eu falo para vocês, todas as refeições é importante você colocar proteína, porque ela vai te dar mais saciedade. Você come mais carboidrato, daqui a pouco você está com fome. E daqui a pouco você está com fome de novo. E daqui a pouco... Por isso que as pessoas comem de 3 em 3 horas, porque estão sempre com fome, pô. A grande maioria das vezes, não estão sempre com fome, estão sempre com vontade de comer, não foi saciar, aquela comida não saciou ela. É diferente de você comer uma proteína, pô. Tem muita coisa ali que vai te saciar e vai liberar outros hormônios, que vai dar mais saciedade ainda. Faz sentido? Tá fazendo sentido? É isso aí. Então, café da manhã, por exemplo. Cara, o que eu penso de café da manhã? O João pode até falar melhor do que eu, aqui que tem mais opções de alimentações. Mas assim, sempre proteína e gordura. Agora, o que você vai comer, o João pode falar mais. Mas ovos, pô, panqueca proteica, você pode fazer com frutas com ovos, você pode fazer ovos mexidos, você pode fazer carne também, se você quiser, pode frango, se você quiser. Você pode colocar bacon com ovos, você pode colocar abacate, você pode colocar sementes, pô, coco. Enfim, tem muita coisa que você pode colocar ali. Entendeu? Mas aí peça ali, tipo, coloca ali, pô, eu tô com dúvida o que comer no café da manhã. Por exemplo, a gente entrou em jejum agora, né? Então, aí amanhã quebra o jejum às 10 horas da manhã. Então já tem que estar um pouco mais organizado para isso, né? Amanhã não vai ser às 8 horas da manhã, vai ser às 10. Então, pô, será que eu vou conseguir quebrar às 10? Pô, não consigo quebrar às 10. Tá beleza, se você conseguir levar até meio-dia, tá perfeito. Pula. É só pra gente manter a organização. Mas, pô, dia, eu não consigo quebrar às 10, eu não tô no meu trabalho, não consigo parar às 10 horas para quebrar o jejum. Tá tudo certo, beleza. Leva até meio-dia. Tá tudo certo. Entendeu? Tipo, 12 horas é mais comum, né? Porque 12 horas, se você vai quebrar 8 horas da manhã, às vezes ou você tá entrando no trabalho, né? Ou você pode quebrar um pouco antes, ou quebra um pouco depois. Ou também, se ele quiser levar até meio-dia, provavelmente muitas pessoas aqui levaram até o meio-dia na primeira quebra de jejum. Mas é para colocar essa dinâmica, essa mentalidade no dia a dia de vocês, entendeu? Alguma pergunta? Fala, Caio. A Kali queria falar? Tá com o microfone. Não, sim, o Denis, ele talvez não consiga ficar até o final do encontro, porque ele tem uma reunião mais tarde, e ele fez uma pergunta ali no grupo, que foi a seguinte, que ontem quebrei um jejum de 24 horas às 20 horas, e desde lá estou em jejum de novo. Tem problema emendar um jejum no outro assim? Na verdade... Fala, pessoal. Tá aí, ó. Boa noite. Fala, garoto. Tudo bom? Certinho, viu? É isso que a Kali perguntou. Eu queria saber essa dúvida aí, se tem problema em emendar um no outro. E, por exemplo, se eu quiser agora continuar... Agora não vou mais, que já estou comendo aqui. Mas se eu quisesse, no caso, continuar, estender para 48 horas, teria problema?
Tipo, fiz um de 24, quebrei. E aí depois já emendei outro de 48. Tem problema isso ou é tranquilo? Denis, assim, cara, o que eu vou te falar? Não é que tem problema, mas assim, o jejum, cara, ele depende muito de novo, né? Ele depende muito do objetivo de cada pessoa. Qual que é o seu principal objetivo com o jejum? Cara, é desenvolvimento espiritual mesmo. Tá. Cara, mas assim, Eu vejo que me dá muita clareza mental e eu consigo me conectar melhor lendo a Bíblia e tudo mais. boa, 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 boa. Eu também faço isso, eu gosto muito disso também. Cara, assim, ó, o que que eu te aconselho? Esses jejuns mais longos, 24, 48, 72 horas, cara, dá um intervalo. Dá um intervalo. Porque, pô, teu corpo também precisa se nutrir, né, cara? Principalmente de uma alimentação melhor. Então, cara, se fez um de 24, espera uns 2 dias, aí tu faz um mais longo de novo, entendeu? Dá outra porrada no teu corpo, dá outro estímulo. Agora, se tu fizer um atrás do outro, cara, não não faz, no meu ponto de vista, não faz muito sentido, entendeu? A não ser que você fosse um cara assim, pô, tô inflamado pra caramba, tô com sobrepeso pra caramba, eu já tô com a doença crônica já instalada, pô, e aí a gente pode pensar numa estratégia legal de jejum, entendeu? Mas assim, mais longos. Mas no teu caso, cara, fez um de 24 horas, pô, na segunda-feira, faz um de 48 horas na sexta. Aí, se você quiser manter fazendo um de 16 durante o dia também, durante a terça, quarta, quinta, faz, pô. Entendeu? Mas esses mais longos, tenta colocar um pouco mais espaçado. Um em cima encavalado no outro assim, eu faria dessa forma, entendeu? Eu faria dessa forma. Eu sei que o jejum realmente, cara, pra mim também é isso aí, é um estalo, cara. Eu fico muito mais ligado, fico muito mais concentrado. Dá até mais energia, parece, né? Que loucura. Eu me adaptei muito bem assim, cara. É muito bom o negócio. Muito bom, cara. É muito bom. Mas eu estenderia um pouco mais, principalmente os jejum mais longos, entendeu? Mas eu entendi. Ficou claro, Ed. Valeu. Obrigado, hein, Juninho. Não, tamo junto, cara. Tamo junto. Mais alguma pergunta, gente? Fala comigo, fala comigo. O João tá com um cara que quer fazer uma pergunta. Pode, no final, dá para te trazer a questão dos sais biliares, né? Que o pessoal perguntou na última reunião também. Mas acho que dá para começar o conteúdo que a gente ainda não começou mesmo e depois tu traz essa questão. Desculpa, gente, eu não ter falado com isso lá de novo. Eu vou trazer pra vocês, tá? Não esqueci, não. Pra Rosa e pra Ariane, né? Pra Luísa também. Pra Mas acho que Luísa. tinha mais gente. Tá. Esqueci de vocês, não, Rosa. Gente, eu vou dar um conteúdo aqui hoje que eu acredito que, só pra vocês entenderem, que muitas pessoas que pensam em emagrecimento com jejum intermitente, não é muito simples assim como as pessoas pensam, né? Então, por muito tempo, fala, Igor, meu filho, por muito tempo as pessoas. Ô, Pode falar. ô Ed, o jejum ele tem que ser sempre quebrado com proteínas ou não existe essa regra? Cara, preferencialmente com proteínas e gorduras, Proteína. né? Proteínas, gorduras, vegetais, entendeu? Eu coloco sempre nessa ordem. Você precisa comer toda a proteína primeiro para depois. Não. Você pode começar com proteína, pode começar dando um estímulo com proteína, depois com gordura, ou com gordura e proteína. E depois você já vinha com vegetais, entendeu? Verduras, frutas, legumes. Eu sempre deixo a fruta por último, né? Mas. Eu sempre deixo mais por último. Mas as gorduras e as proteínas é melhor. Porque, cara, assim, ó. Entenda. Eu quero diminuir esse pico, essa estimulação de insulina na circulação, entendeu, cara? E aí, como que eu faço isso? Com alimentos que têm mais carboidratos refinados, mais carboidrato simples. Eu vou dar pico de glicose e, consequentemente, vou dar pico de insulina. Não tem para onde correr. Então, como eu fiquei, por exemplo, se eu fiz um jejum de 24 horas, um jejum de 18 horas, 20 horas, pô, quando eu vou me alimentar de um alimento mais rico em comida processada, produto alimentar, produto que não tem nutriente, pô, não faz sentido, entendeu? Você ficou um tempo todo ali, 18, 20 horas,
se privando de coisa, com disciplina, né, com foco, com concentração naquilo ali, de repente, quando você vai nutrir seu corpo de fato, colocar um alimento, primeiro alimento, depois de 20 horas, sei lá, você vai lá e coloca comida processada. Refinado. Não faz sentido, entendeu, cara? Você perde aquela dedicação que você tá tendo, entendeu, cara? Você perde aquela dedicação, porque aquilo que você vai comer vai diretamente para a circulação, cara, vai dar uma porrada e assim, e principalmente para uma pessoa, por exemplo, que já está inflamada, fica complicado, porque você vai complicar ainda mais a situação, entendeu? Então, por isso que eu falo, a proteína e a gordura, ela não vai estimular tanto. E além dela não estimular, eles têm nutriente, cara. Tem muito nutriente. Vai nutrir seu corpo de fato. E não dá pico de glicose e pico de insulina, entendeu? Por isso que eu falo, Show. sempre proteína, gordura. Vegetais, legumes, frutas, entendeu? Você já tá. E dentro desse universo tem um monte de coisa. Lá, por exemplo, lá no nosso manual tem. Dentro do e-book também tem. Entendeu? Então, quando você pensa em proteína, gordura, vegetais, frutos e legumes, cara, é difícil errar. É difícil errar. Tanto para você entrar, tanto para você sair do jejum. Tá ok, então. Valeu. Tu não vai, pô, não vai abrir uma cerveja, não vai pegar um amendoim, entendeu? É complicado, né, meu camarada? Um pão doce, Um pão doce. presunto. Não dá, cara. Não dá. Entendeu? Valeu. Tinha dúvida sobre isso. Pode perguntar, irmão, pode perguntar. O que você quiser aí. Não, mas já tá. Foi explicado já, valeu. Gente, assim, ó, eu vejo que as pessoas que querem emagrecer, querem emagrecer, é o seguinte. Por muitos anos foi falado que o emagrecimento, ele depende muito, você comer menos, ter déficit calórico e se exercitar mais. Quem não ouviu falar disso aqui ainda? Todo mundo ouviu falar nisso, né? Quer emagrecer, filho? Fecha a boca e começa a exercitar. Fecha a boca e começa a se exercitar. Ou seja, tem um déficit calórico, diminua o número de calorias que você está ingerindo e comece a exercitar mais. Isso foi pregado por muitos anos. Isso foi pregado por muitos anos. Mas se você for parar para pensar, não faz sentido isso. Não faz sentido nenhum, na realidade. E eu vou te explicar detalhadamente por que não faz sentido. Olha só. Pensa comigo, acompanha meu raciocínio, tá? Acompanha meu raciocínio, vamos lá. Você está ingerindo lá 2.000 calorias por dia, tá? 2.000 calorias. 2.000 K. Essas 2.000 calorias que você está ingerindo todos os dias, perceba o seguinte. Você já ouviu falar em taxa metabólica basal? Metabolismo. Já ouviu falar em metabolismo, né? O que é o metabolismo? O metabolismo é o conjunto de funções, de funcionalidades, de reações que tem no seu corpo. Que o seu corpo precisa fazer. Seu corpo está em metabolismo, ele está em energia, ele está despendendo energia para fazer várias funcionalidades do seu corpo a todo momento. Então, por exemplo, teu coração está batendo agora. Teu coração está batendo. Ele precisa de quê? De energia. Você está respirando, você nem sabe que está respirando, mas você está respirando. Você precisa de quê? De energia. Eu estou falando aqui, o ato de falar, eu preciso de energia. O fato de eu fazer, movimentar com o braço aqui, ó, eu preciso de energia. O fato do meu fígado estar funcionando, o meu rim, meu sistema gastrointestinal estar funcionando, eu preciso de energia. Tudo no meu corpo eu preciso de energia para funcionalidade. Eu preciso de energia. E vem de onde? Das calorias. Ponto importante. Calorias não são todas iguais. As pessoas falam que as pessoas pensam que caloria, quando você fala calorias, né? Aí eu comi tantas calorias, eu cortei quantas. Calorias não são todas iguais. São coisas diferentes. 200 gramas de proteína, 200 gramas de calorias de proteína vindo de proteína é totalmente diferente de 200 calorias vindo de uma comida processada, vindo de um salame, por exemplo. São coisas completamente diferentes. Estão entendendo isso? 500 calorias vindo de uma gordura de boa qualidade, um vegetal, de uma fruta, é diferente de 500 calorias vindo de um hambúrguer feito com óleo vegetal, por exemplo. Estão entendendo isso? Tá fazendo sentido para vocês? São coisas completamente diferentes.
Tá? Então, calorias não são iguais, são coisas distintas. Tenho calorias em alimentações nutritivas, tenho calorias em alimentações processadas, ultraprocessadas, entendeu? Então, calorias não são iguais, são coisas distintas. Outro mito. Quando você está ingerindo uma caloria, isso não significa, por exemplo, estou colocando 500 calorias, tem 500 calorias aqui no meu prato. Eu vou me alimentar dessas 500 calorias agora. Ah, eu não vou comer essas 500 calorias, que eu vou engordar 500 calorias. Vocês não vão engordar 500 calorias. Essas calorias que estão ingerindo, parte dela vai ser absorvida e parte dela vai ser eliminada nas fezes. Vocês não vão absorver as 500 calorias. Tá entendendo? Então vai passar para o teu sistema gastrointestinal, vai ser digerida, parte disso vai embora com as fezes e parte disso vai entrar. E aí o que vai determinar isso? Inflamação intestinal, o tipo de saúde que você tem, a qualidade da saúde que você tem, o tipo de alimento que você está ingerindo, como que é a microbiota intestinal, como que é a tua saúde intestinal. E isso vai determinar o que vai ser absorvido e o que não vai ser absorvido. Uma pessoa que tem sobrepeso ou obesidade, geralmente elas têm a característica de absorver mais calorias do que uma pessoa saudável. Entendeu? Porque ela já tem um processo inflamatório de base instalado. Então, uma pessoa que tem obesidade, elas têm a tendência de absorver 500 calorias. Por exemplo, uma pessoa vai comer 500 calorias e uma pessoa obesa, eu vou consumir 500 calorias com ela, junto com ela ali, o mesmo prato. Muito provavelmente ela vai absorver umas 350 calorias e eu vou absorver umas 150. Deu para entender? Tá dando para entender? São coisas diferentes. Então, o meu metabolismo, o meu corpo vai definir o quanto eu vou absorver de calorias. Não é igual para todo mundo. Coisas diferentes. Tá? Esse é outro ponto importante. Então, esquece isso. Entrou 500 calorias, vai ser armazenado 500 calorias. Não, o seu corpo não é um sistema fechado, não, pô. Ele vai sair nas fezes, e vai ser eliminado, e parte disso vai ser eliminado. Tá? Então, vamos lá. Então, isso que entrou no corpo, essa parte dessas calorias que entrou no corpo, ela vai ser direcionada para várias funcionalidades do seu corpo. Respiração, atividade cardiovascular, atividade gastrointestinal, a minha fala aqui agora, entendeu? A minha cognição, a atividade cerebral, entendeu? Então está sendo gasto. Até para eu quebrar gordura lá no tecido adiposo, queimar gordura no meu corpo, eu preciso de energia para fazer isso. Eu preciso de energia para quebrar gordura. Eu preciso de energia para perder peso. Eu preciso de energia. Como que eu vou perder peso se eu não tenho energia? Como que eu vou eliminar gordura do meu corpo se eu não tenho energia? Eu tenho que ter energia para eliminar gordura. Tá fazendo sentido? Tá. Então, entrou, beleza. Consumi as calorias aqui. Então lá, de novo, 2.000 calorias entrou, 2.000 calorias. Dessas 2.000 calorias, vamos supor que você absorveu lá 1.500 calorias. Essas 1.500 calorias que você entrou, que você está lá no seu corpo, elas vão ser distribuídas, então, no seu metabolismo, para várias funcionalidades diferentes, tá? E aí eu digo para você, tá? Eu não sei dizer para você o quanto que é gasto lá no seu sistema gastrointestinal de calorias, de energia, o quanto que é gasto lá no seu coração, no seu pulmão, no seu cérebro, mas é tudo equilibrado. O seu corpo tende à homeostase, tende a equilibrar as coisas ali dentro, entende? Ele tenta manter um equilíbrio. O seu corpo sempre busca um equilíbrio. Então, se eu tenho de 2.000, entrou 1.500, essas 1.500, presta atenção, vem comigo. Essas 1.500 que estão entrando foram, então, jogadas para diferentes finalidades. Mas agora, eu quero emagrecer. Eu estou buscando emagrecer, eu quero eliminar gordura, eu quero emagrecer. O que as pessoas fazem?
diminui as calorias, o número de calorias que estão consumindo nas suas refeições. Então, por exemplo, eu estava consumindo 2.000, agora eu vou consumir 1.500. Beleza? Estava consumindo 2.000, agora estou consumindo 1.500. Dessas 1.500, está entrando 1.000. Beleza? Essas 1.000 vão ser, então, agora, antes era 1.500 distribuídas para o corpo para a finalidade dele, para a funcionalidade do corpo. Agora é 1.000. Aí eu pergunto para você, a sua atividade cardíaca, seu coração está batendo, com X calorias vindo daquelas 1.500. Agora eu diminuí essas calorias. O seu coração ele vai continuar batendo na mesma frequência, na mesma força, com a mesma intensidade do que antes? Sim ou não? Não. Ele vai diminuir a atividade dele. Porque ele está recebendo menos calorias. Ele está recebendo menos energia. Se ele está recebendo menos energia, logo o que ele vai fazer? Opa, tá chegando menos energia aqui, Pio. Pô, se eu precisava de X energia para contrair 10 vezes, agora eu estou recebendo meio X, eu vou contrair 5 vezes. Faz sentido? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, o seu corpo, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir a atividade metabólica dele. Quando você corta calorias para emagrecer, eu estou cortando calorias, eu estou diminuindo a intensidade de calorias consumidas aqui. O que seu corpo vai fazer? Seu corpo vai diminuir a atividade. Cerebral, por exemplo, atividade cerebral. Vai começar a diminuir. E nisso, você vai começar a fazer atividade física. Você vai emagrecer. No primeiro momento, você vai emagrecer. Mas vai chegar um ponto que, tá entendendo? Seu corpo ele vai diminuir o número de calorias que está entrando, a atividade dele também vai diminuir porque está entrando menos calorias. E aí o seu corpo vai equilibrar. Tipo, se antes ele estava trabalhando com 1.500 calorias, agora ele está trabalhando com 1.000. Então, de 1.500 para 1.000, até chegar em 1.000, ele vai tentando equilibrar. Quando ele chega em 1.000, ele equilibra. Aí você não consegue emagrecer mais. Aí você estagna. Você fica estagnado. Você não perde mais peso. Você não perde mais gordura. Seu corpo ele fez assim, ó, ele chegou no equilíbrio. Ou seja, ele estava trabalhando com 1.500 numa intensidade. Ele viu que está entrando menos calorias, ele começou a diminuir a atividade metabólica dele. E agora ele está trabalhando numa outra intensidade, porque o fornecimento de calorias é outro. Tá fazendo sentido? Então, se antes eu trabalhava com 1.500, eu trabalhava nessa intensidade alta, agora eu estou recebendo 1.000. Então, eu vou trabalhar numa intensidade mais baixa, porque eu estou recebendo pouca energia para trabalhar, para fazer as funcionalidades do corpo. Então, nesse intervalo, até o corpo se estabilizar, de 1.500 para 1.000, para ele equilibrar, você vai perder peso, você vai perder gordura, você vai eliminar, você vai emagrecer. Mas quando chega aqui, você vai estagnar. Você vai estagnar. E você vai fazer exercício. E você vai fazer exercício. E vai fazer exercício. E não emagrece. E não emagrece. E não emagrece. Não emagrece. Aí o que você faz? Você desiste. Você cancela. Aí o que você faz? Você volta para as 1.500 calorias de novo. Aí até o seu corpo acostumar de novo, ele vai demorar um tempo. Ele vai aumentando a atividade, aumentando. Aí você voltou para as 1.500. Quando ele chegar aqui em cima, aqui, ó, você tá voltando todo o seu peso de novo. Acho que tá meio confuso para vocês, né? Não sei se vocês estão entendendo. Resumindo. Pode falar. Surgiu uma dúvida, uma questão assim, essa busca aí do equilíbrio para... Eu sempre imagino assim, e provavelmente posso estar equivocado aí na questão de quanto mais jejum, o período que está fazendo jejum, a propensão é de ficar cada vez menos atividade, por exemplo, correr, fazer uma hipertrofia, academia. Então, na verdade, eu queria saber essa correlação aí do equilíbrio, né? Para quem pratica, tipo, uma academia pesada, um crossfit, um termo de hipertrofia mesmo, se tem como associar um jejum prolongado, né, intermitente,
até mesmo nessa situação, assim. Excelente pergunta. Eu tava esperando vocês fazerem essa pergunta. E é isso mesmo aí, cara. Essa é a pergunta do 1 milhão. O que acontece, gente? Tudo vai depender da composição corporal da pessoa e do costume da pessoa em fazer jejum. Então, por exemplo, uma pessoa que é obesa, uma pessoa que tem sobrepeso, o que acontece? A composição corporal dela é muito grande. Ela tem uma concentração de gordura muito grande. Então, ela tem energia para quebrar. Ela tem muita energia para quebrar. Então, você pode fazer treino em jejum, você pode fazer... Agora, a intensidade do treino, isso é uma questão de gradativa, né? Você vai aumentando gradativamente. Então, uma pessoa que nunca fez jejum, vai começar a fazer jejum vai fazer o jejum e depois vai se exercitar em jejum, muito provavelmente ela vai ter vai sentir bastante coisa. Vai sentir, pô, cara, tô desmaiando, tô com falta de... Aí o pessoal vai olhar para ela assim, falta glicose aqui, filho, empurra uma glicose. Não tem nada a ver com glicose, a tua pressão deu uma caída e tá tudo certo. Depois eu vou explicar isso também. Aí no começo, para essa pessoa, é muito complicado, por isso que vem a água com sal. No começo é muito complicado para pessoa, mas depois que ela vai fazendo o jejum intermitente e vai treinando, vai fazendo o jejum intermitente e vai treinando, ela já não sente mais nada, ela já acostumou o corpo dela, foi pro equilíbrio. O teu corpo ele vai buscar o equilíbrio sempre, entende? Agora, uma pessoa que nunca fez jejum e quer ir lá treinar, pô, pegar ferro pesado na academia, vai dar treta, pô. Vai dar treta. O meu conselho é, a pessoa que está começando, vai gradativamente. Vai um exercício mais leve. Agora, por exemplo, hoje eu já estou muito acostumado a fazer jejum e treino pesado. Pô, hoje eu quase fui na academia, filho. Eu fui fazer um treino de perna lá, quase deu ruim. Mas eu já sei, entendeu? Eu tava com a minha aguinha com sal, pá, resolveu. Mas é isso, treino de perna é isso aí mesmo. O que eu aconselho? Gradativo. Você que tá começando o jejum, gradativo. Pô, vai, faz um treino mais leve. Ou, principalmente, a última refeição, mais rica. Coloca mais alimento para dentro, para você ter uma reserva ali. Porque é o seguinte, gente, escuta isso. Vocês que acreditam que, pô, eu vou comer aqui 1 hora, que eu vou comer agora, daqui 1 hora eu vou pra academia, eu vou usar esse alimento que eu tô comendo aqui agora na academia. Não, pô. Esquece isso. O alimento que você vai usar lá na academia, por exemplo, eu treino 6 horas da manhã. A energia que eu tô usando lá às 6 horas da manhã não é o alimento que eu comia antes ali, 5 horas da manhã, por exemplo, se eu fosse comer. Eu não ia usar o alimento que 5 horas. Eu tô usando o alimento de 8 horas da noite que eu comi lá na noite passada. É aquele alimento que eu tô usando. Não é um alimento que eu vou comer agora, senão eu vou passar mal lá. Daqui a 1 hora eu vou fazer exercício físico e vou comer agora. Esquece isso, pô. Teu corpo é inteligente, teu corpo não vai vacilar contigo. Então, se eu vou treinar amanhã, a refeição que eu tô usando é da noite passada. Se tô treinando às 6 horas da manhã, a refeição que eu tô usando é da noite passada. Por isso que eu falo pra vocês. Entrou no jejum, pô, cara, se alimenta de algo nutritivo, saudável, que vai realmente, pô, um alimento rico ali em nutrientes. E para você se sacia com aquilo ali, sem contar calorias, sem pesar comida. Come até ficar saciado, pô. Principalmente com esses alimentos nutritivos. E aí sim, quando você for lá treinar, você vai usar aquele alimento. Então, voltando à sua pergunta, uma pessoa que não tem costume de treinar em jejum, cara, é costume. Isso aí, gradativamente, eu não vou falar pra pessoa assim, cara, vai lá e treina, puxa ferro no dia seguinte, você que já começou a fazer jejum essa semana. Não, pô, não faz isso. Vai devagar. Até se habituar, até se entender como é que funcionam as coisas e tal. Aí depois, gradativamente, você vai colocando mais energia no seu treino. Opa, eu fui até aqui. Vai entendendo o seu corpo, vai lendo o seu corpo. Seu corpo fala contigo a todo momento. A gente que não sabe ler o nosso corpo, né? Então você vai treinando, ele vai falando, pô, até aqui eu posso ir, pô, até aqui eu posso ir, pô, aquela alimentação que eu comi lá no dia seguinte, no dia anterior, pô, tá fazendo sentido, tava bem, o treino foi bem, rendeu bem o treino. Pô, o treino não rendeu legal, então vou melhorar minha alimentação aqui pra entrada no jejum, entendeu? E aí você vai estudando, você vai entendendo como é que vai funcionando o seu corpo. Agora, uma pessoa que é obesa, uma pessoa que tem sobrepeso, cara, vai treinar em jejum, amigo, beleza, gradativo também. Mas o que você tem mais para queimar ali é energia. Não fica com medo de, vai faltar energia. Não, meu filho, o que você mais tem no seu corpo é queimar energia. A gordura que você tem aí, pode socar ali porrada aí que vai ter energia. Você tem energia por algum tempo. Você já consumiu além da cota.
Já tem reserva suficiente para você quebrar. Entendeu? Não fica com medo, não. Fica com medo, não. Agora, obviamente, né? Uma pessoa, se fosse, por exemplo, o Márcio, você é um cara que muito provavelmente a sua composição corporal de gordura, sua taxa de gordura corporal deve ser muito baixa. Você tem ideia de quanto é, não? Fica entre 12, 13. Muito bom, uma taxa de gordura muito boa. O que acontece? Pô, você não tem tanta reserva assim, é composição corporal. A sua composição corporal não é uma composição corporal, por exemplo, o Igor, me permite, tá, meu amigo? Do Igor, por exemplo. O Igor é um cara maior. Pode falar à vontade, tá tranquilo, sou gordo mesmo. O Igor, pô, já tem sobrepeso. Ele tem uma taxa de gordura bem maior do que a tua. Ele tem energia para queimar. Tu não, pô. Tu não tem tanta reserva assim. Mas tu provavelmente já tá acostumado a fazer jejum, treinar em jejum. Se sente muito bem. Não tem quebra de massa magra. Não tem perda de massa magra. Tá entendendo? Por exemplo, eu fiz 72 horas de jejum. Isso também depende do tempo de jejum. 72 horas de jejum. Eu nunca tinha feito 72 horas. Eu falei, pô, cara, eu não vou pegar tão pesado no treino assim. Vou pegar um pouco mais leve. Eu não sabia, pô. Eu não posso ser inconsequente também. Eu fui treinei meu corpo, fui exercitei meu corpo. Falei assim, vou testar. Chegou um momento e falei assim, não, até aqui tá tranquilo. Agora eu vou fazer outros jejum de 72 horas mais pra frente e vou continuar testando. Até meu corpo equilibrar e eu falar assim, pô, beleza. Aqui eu consigo ir na boa. Entendeu? Então, cara, não sei se eu respondi tua pergunta. Respondi tua pergunta, Márcio? Sim, era realmente essa dúvida aí que eu tava, na questão da relação ali até do tempo, né, que tu mencionou agora, 72 horas. Eu também fiquei pensando, pô, que eu quero tentar fazer 72 horas, mas daí eu imaginei, pô, eu vou ter que ficar pelo menos ali um dia sem treinar, ou vou ficar meio ocioso, devagar, assim, pela questão da energia, né, mas com certeza é adaptando, né, vai aumentando e vai sentindo o corpo, ele vai fazendo subida de carga também, a questão do cardio ali, é testagem mesmo, né? Não exagerar, mas respondeu sim. Exatamente. Então, a qualidade da comida que você tem para entrar no jejum é muito importante, principalmente se você vai treinar no dia seguinte. A quantidade, cara, por isso que eu falo, né? O João fala muito assim, não conta caloria, não sei mais o que, papá. Cara, eu nem conto caloria, eu nunca contei caloria, nunca pesei nada. Entendeu? E mantenho o meu físico, eu mantenho ele já tem muitos anos. Não muda quase nada, mas eu já testei de várias formas. Várias formas que você imaginar. E não muda muita pouca coisa, sabe? Muita pouca coisa. Então, cara, depois. Hoje, Pode falar. o João tá com a mão levantada, eu acho que ele vai querer Pô, João, desculpa. partilhar aí alguma coisa que vai ir de encontro com a dúvida do Márcio. Eu não tinha visto. Fala, meu filho. Eu acho que ele travou. Márcio, tá travada a minha câmera, não? Tá, a sua câmera tá travada. Mas a tua voz não. Só um minuto. Foi? Não. Não? Não, Tá, mas a minha voz... pode falar que a gente tá ouvindo. Tá, beleza. Aí de encontro com a pergunta do Márcio, eu acho que a gente tem até um perfil aí meio semelhante, né, cara? Né? Essa relação de jejum, treino. Mas a partilha que eu queria fazer contigo, Márcio, é o seguinte, né? Cara, eu me habituei já antes de fazer o jejum propriamente dito, né? Ter essa estratégia de jejum a treinar em jejum. Então, para mim, treinar de manhã em jejum sempre foi bem tranquilo, né? Mas depois que eu coloquei de fé e fato a estratégia do jejum na minha semana, né? Fazendo ali jejum intermitente, prolongado, cara, isso não afetou em nada o meu treino, né? Eu digo isso por experiência própria, né? Porque no começo, cara, quando eu comecei a apertar ali as janelas de jejum, cara, eu sequei, eu fiquei com um percentual de gordura bem baixo. E aí, pô, até fui conversar com o Edir, cara, pô, essa questão, pô, não tô perdendo massa e tal.
E depois que eu fui entender, né, cara, que a gente vira a chave no corpo ali, tu para de usar teu carboidrato como fonte primária de energia e tu começa a usar gordura, né? Então, assim, cara, eu faço bastante jejum prolongado por conta de comodidade, por conta da minha escala de serviço. Eu trabalho 24 e folgo 72, né? E, pô, cara, um tempo atrás eu levava 6 marmitas pro serviço, cara, na maior função. E, cara, o jejum, ele me dá uma liberdade, bicho, que assim, ó, eu no dia anterior do meu plantão eu janto, aí, pô, proteína, gordura pra caramba, fruta, cara, eu acordo no outro dia, vou pra academia, treino, faço o meu plantão de 24 horas, aí ali com 37, 38 horas eu tô indo pra academia dar o meu segundo treino. Cara, nesse momento, pô, a minha fonte primária de energia tá sendo gordura, né? A gordura que eu me alimentei, a gordura que já tá ali no meu organismo. E, cara, meu treino rende, cara, muito, velho, muito. Eu consigo performar treinando, progredindo carga e com jejum, entendeu? Então, assim, é algo que de umas semanas para cá eu notei que eu tô até ganhando peso, cara. Eu consegui, eu ganhei ali cerca de 2 quilos fazendo jejum intermitente prolongado, cara. Só que assim, né? Pô, eu faço 2 refeições no dia, às vezes 3. Mas, cara, eu como, irmão. Eu como carne até saciedade, pô, gordura sem medo, entendeu? Pô, eu faço chocolate aqui em casa, faço mousse. Cara, eu como, porra, à vontade, velho. Eu não passo vontade, não tenho restrição nenhuma, entendeu? E eu vejo que isso é um combustível para esse meu jejum, que seja ele o intermitente, 16, 18, janela de 20, mas principalmente nessas janelas mais longas, né, de 37, 38, de até 48, entendeu? Mas foi o que o Edi falou, cara, é tudo adaptação, cara. Tu vai se conhecendo e com o tempo tu vai entendendo como é que teu corpo tá funcionando e, cara, vou te falar, experiência particular, assim, casa muito, cara. Tu consegue performar no treino, tu vai treinar bem, tu não vai passar mal, então, e tu vai conseguir os teus objetivos, atingir os teus objetivos ali no teu treino, cara. Era isso aí que eu acho que dava para partilhar contigo aí para enriquecer a resposta do Edir. Não, João, pô, te agradeço aí a compartilhar, né, teu conhecimento e tua vivência. E vem realmente bem assim ao encontro do que eu estava imaginando e conversando com vocês aí. Primeiro que vem esse mito, né, da questão de perder massa magra, né? E então, realmente, com o tempo a gente percebe que isso aí é uma falácia mesmo, né? Que a gente tem essa questão da estrutura mesmo, né, que tu comentou aí, para mesmo em jejum e focando em alimentos proteicos, né, proteína, a gente consegue desenvolver, inclusive, até mais, né, massa magra. E um ponto que tu colocou, que para mim também, cara, tem muito a ver, assim, com a tua rotina aí, é a questão da autonomia, né, da praticidade, de se tornar... eu não perdi as contas de quantos, sem querer aqui citar, né, uma coisa minha mesmo, de tentar protocolos com um nutricionista. E quando chega naquela parte ali, não, aí tu pega a balança e coloca ali, e aí tu faz não sei o que, um molho, cara, parei, não vai dar. Balança... Mim, eu costumo dizer que que eu faço uma gastronomia de sobrevivência, e encontrei nisso aí, né, uns anos atrás ali, na carnívora, na ancestral, aquela, essa facilidade, né, de se tornar algo bem prático, funcional no dia a dia ali. E, pô, e é gostoso, né, cara? A gente não... Pô, tu come bem, velho. A gente come bem. Pô, eu como com prazer. Todas as minhas refeições eu como com prazer, cara. E quando eu fazia dieta, a gente empurrava a comida pra dentro, comia, pô, sem vontade. Cara, tá maluco, velho. Que vida é essa, cara? Isso aí se torna mais saboroso, né? Pô, imagina o cara, pô, mas eu posso comer carne todos os dias, pô. Com gordura ainda, melhor ainda, né? Melhor ainda. Fica mais saboroso. E um ponto, assim, que eu já tinha pensado sobre isso, a questão do jejum, acho que até o Edir já comentou, é muito mais sobre o comer do que o não comer, né? Exatamente. Então, para a maioria das pessoas ali, fala em jejum, a pessoa já começa a tremer, mas agora não, já começa a suar frio, mas é muito mais nessas janelas que abrem para se alimentar,
do que o período em si, né, que a gente fica em jejum. É o inverso, né, que é o pensamento, né? Cara, o meu manifesto do jejum é esse, cara. Jejum é liberdade, jejum não é restrição, não é sobre restrição. Jejum te dá liberdade, te dá autonomia. O jejum te devolve, te deixa no controle, cara. Tu fica no controle de novo, entendeu? Tu não fica refém de comida, não fica refém de protocolo, não fica refém de nutricionista, não fica refém de balança. Cara, tu tá no controle. Tu manda, tu faz o que tu quer, o quanto tu quer, porque tu já tem uma consciência alimentar daquilo que tu precisa, que tu sabe que vai nutrir o teu corpo de fé e fato, entendeu? Então, cara, o jejum pra mim, cara, porra, é a bandeira do manifesto dele é liberdade e autonomia. Boa. Parabéns, meu. Fechou, meu irmão. Valeu, obrigado aí a troca de experiência. Show de bola. Ô, Márcio, esse cara que falou contigo agora aí é um cara que sempre me criticou quando eu fazia jejum. Ah, mas é assim, né? Depois a gente Era ali. ignorante, pô, era ignorante, cara. Ai, Jesus. Falei, isso que tu é maluco, cara? Tu tá fazendo jejum pra quê? Tu vai sumir, cara? Eu falei, cara, eu treino em jejum. Tu tá maluco, cara? Mas é normal, tá tudo certo, isso aí mesmo. Mas pras meninas também, gente, tipo, o João e o Márcio são situações diferentes das meninas aqui, né? A Rosa, por exemplo, a Lisiane, enfim, as outras meninas, que é a proposta diferente, que é um objetivo diferente. O jejum vai ajudar vocês muito também nesse processo de transformação. A Ana também ali, ó, tá? Desculpa, enfim, as mini Kátia, vai ajudar muito nesse processo de melhora também metabólica, né? Só o simples fato de você começar a mudar seu estilo alimentar, você nem fez jejum, mas só o fato de você mudar seu estilo alimentar, as coisas já começam a acontecer. As coisas já começam a acontecer. O João falou ali, começa a ficar mais organizado? Começa, você tem que se organizar mais, você tem que ficar mais disciplinado, você tem que ficar mais atento, né? Você vai priorizar, quando você começa a priorizar a tua saúde, cara, você começa a distanciar. Eu falei hoje para a pessoa isso. Você começa a distanciar de pessoas. Pessoas vão naturalmente sair da tua vida e assim, tá tudo certo, entendeu? E é um, assim, ó, indiretamente é um grande filtro, tá? Um grande filtro. Porque o cara te chama pra beber, o cara te chama pra comer um negócio, o cara te chama pra uma balada, o cara te chama pra não sei mais o quê. Quem que vai te chamar pro estilo de vida que você tem hoje? Vou fazer um jejum aqui. Ah, pô, vou ficar sem comer 15 horas, 16 horas, 8 horas, 20 horas. Ah, tu tá maluco, cara. Tu tá louco. O cara vai chamar de maluco, cara. E tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Segue o seu caminho. E é isso. Tá? O Denis falou, dá mais concentração, você fica com mais focado, mais energia. Denis, isso aí é muito simples de entender, né, cara? Você tá gastando mais, você tá queimando mais gordura, mais ácidos graxos. Ácidos graxos vindo lá do tecido adiposo, vindo dos triglicerídeos, né? Ácido graxo, então, é uma quebra do metabolismo, é uma quebra das gorduras que estão lá no tecido adiposo. E esse ácido graxo é metabolizado lá no fígado, transformado em corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos vão, então, para o coração. O coração adora corpos cetônicos. O coração adora corpos cetônicos, gosta de trabalhar com corpos cetônicos. Inclusive, a gordura do coração, pessoas que estão, por exemplo, com sobrepeso, que têm um acúmulo maior de tecido adiposo na parte pericárdia, em volta do coração, e tem realmente, de fato, tem, você diminui essa concentração, de gordura em volta do coração quando você faz jejum. Isso já é comprovado e tá tudo certo, entende? Você vai realmente limpando seu coração. E imagina, seu coração tá trabalhando engessado. Daqui a pouco você tá aliviando a tensão em cima do coração. O coração começa a trabalhar mais livre, mais tranquilo, entendeu? E seu coração gosta de quê? Corpos cetônicos. O seu cérebro gosta de quê? Corpos cetônicos, principalmente. É a primeira fonte de energia do seu coração, do seu sistema nervoso central, do seu cérebro, são corpos cetônicos. Mas você insiste em não dar corpos cetônicos para ele, porque você vive comendo carboidrato. Carboidrato não é essencial, gente. Gordura e proteína é essencial. Se eu falar isso para um nutricionista, eu vou falar, ele vai me dar um tiro, mas assim, eu falo a verdade. Carboidrato não é essencial. Comida processada não é essencial. Carboidrato refinado, simples, não é essencial, pô. Proteína, gordura é essencial.
São coisas que, desde que o mundo é mundo, tá aí. Entende? Então, quando você tem corpos cetônicos, são energias mais limpas. São energias mais limpas. Isso vai te dar mais energia. Isso vai te dar mais foco. Isso vai te dar mais concentração. E além disso, por exemplo, os cetônicos, ele estimula uma substância chamada BHB, beta-hidroxibutirato. Esse beta-hidroxibutirato, ele, além de dar mais energia, ele também protege os teus neurônios. Ele limpa ali, ele limpa o ambiente, ele preserva os seus neurônios. Para o teu neurônio não fazer o quê? Para um cara não ter uma demência, por exemplo. O cara não ter desenvolvido um Alzheimer futuramente, por exemplo. Entende? Quando você está com excesso de carboidrato, o excesso de carboidrato refinado, simples, você tem esse risco. E eu falei que na aula passada que o Alzheimer tem muito relacionado à resistência insulínica. Quem quer emagrecer, quem quer eliminar gordura, não tem como. Para você eliminar gordura, você precisa reduzir a insulina. Não tem como. Insulina alta não tem quebra de gordura. Não tem como acionar teu tecido adiposo se a tua insulina está alta. E como que a insulina fica alta? Comida com excesso de carboidrato. Tem que ter insulina baixa. A insulina tem que estar baixa, tem que estar basal. Porque senão não tem acionamento de tecido adiposo. E é por isso que o tecido adiposo sempre foi, né, gente? Sempre foi a nossa primeira fonte de energia. Só que depois que a gente colocou os carboidratos refinados, integrais, enfim, os grãos, aí bagunçou o negócio. Bagunçou. Entendeu? Porque, de novo, como eu falei da última aula, a insulina, ela é construtora. Ela é anabólica. Ela vai construir, ela vai armazenar. Entendeu? É isso. Dúvidas? Dívidas? A Liz estava com uma dúvida, ela queria falar alguma coisa. Lise, minha filha, fala comigo. Oi. Assim, não sei se eu entendi direito. Ali que tu comentou em relação a diminuir as calorias, que não é o ideal. Tipo, tá com 2.000, vai para 1.000, mas quando a gente faz o jejum, a gente zera a caloria. Por que diminuir a caloria não dá certo e fazer jejum dá certo? Eu Perfeito. não entendi essa... Perfeita essa pergunta, já entendi. Já entendi a tua pergunta. Muito boa, excelente. Seguinte, isso é uma outra dúvida também das pessoas, tá? Ah, tá, mas diminui calorias, então por que você faz jejum? É exatamente por isso, né? Entenda, eu diminuir o meu número de calorias me alimentando mal é uma coisa. Então, por exemplo, minha refeição, eu tô comendo de 3 em 3 horas, reduzir meu número de refeições, diminuir as calorias dessas refeições, mas continuo alimentando com aquela frequência e com alimento de baixa qualidade. Pô, não faz sentido. Mas se for de boa qualidade? Boa. Aí sim, o que acontece? Existem algumas coisas que, assim, os benefícios de jejum, por isso que os benefícios de jejum, eles são variados, né, Lise? Então, não é só o emagrecimento, né? O jejum, ele vai te dar inúmeros benefícios, tá? Mas, assim, você vai eliminar gordura com jejum intermitente? Com toda certeza, é isso que eu tô te falando. Ele vai buscar uma nova fonte de energia. Ele vai voltar a ir naquela fonte de energia que é a principal dele, que é as gorduras mesmo, não é carboidrato. Então, ele vai degradar aquele tecido adiposo, eliminar mais gordura, mais corpos cetônicos, mais ácido graxo. Esse é a principal fonte de energia. E o que acontece? Só que, para isso, você precisa de energia. Para você fazer isso, você precisa de energia, né? E o que acontece? Para você continuar fazendo essa quebra de gordura, você precisa entrar com alimentação mais nutritiva, entendeu? Por isso que o jejum, não tem como você fazer jejum com alimentação, com qualquer tipo de alimentação, tem que ser uma alimentação mais nutritiva. Eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Ou me pergunta de novo.
Tá, é que a minha pergunta era em relação a qual é a diferença, o porquê, né, que não dá tanto resultado tu diminuir de 2.000 calorias para 1.000 calorias Tá? e o jejum. É porque fica no efeito platô, que estaciona? Exato, exato, também. Então, quando você está diminuindo, ele vai ficar no efeito platô. E aí o que acontece? Geralmente, o que as pessoas fazem? Volta a consumir 2.000 calorias de novo, porque não tem mais resultado. Não emagrece mais. Ah, tá. Ela não tá emagrecendo mais, o que ela vai fazer? Ah, não tô tendo mais resultado, tô treinando, tô diminuindo minha caloria, porque a sua taxa metabólica ela diminuiu mesmo. Ou seja, Tá, mas e com o jejum? Eu vou fazendo o jejum e eu vou sempre emagrecendo sempre? Ou então, eu é também vou diferente estacionar? porque o jejum você não vai fazer toda hora, todo dia, na mesma intensidade. Você vai dar estímulos diferentes. Vou fazer um jejum na segunda-feira, fazer um jejum na quarta, de segunda-feira de 12 horas, por exemplo, que a gente fez. Na quarta-feira eu vou fazer um de 14, na sexta-feira eu vou fazer um de 18. Eu tô dando estímulos diferentes pro meu corpo, porque senão ele vai manter o equilíbrio. Ele vai Tá, tentar buscar o equilíbrio sempre. Então, quando você dá porrada diferente, dá estímulo diferente, ele vai falar assim, opa, o que está acontecendo aqui? Opa, o que está acontecendo aqui? Entendeu? E aí você vai tendo uma flexibilidade melhor. Você vai trabalhando melhor com isso. Agora, aí é diferente quando você está consumindo, por exemplo, sempre a mesmo quantidade de calorias, fazendo o mesmo tipo de exercício, entendeu? E comendo o mesmo tipo de alimento que não é nutritivo. E comendo frequentemente, de 3 em 3 horas. Pô, você vai chegar você vai emagrecer. Você vai emagrecer. Mas vai chegar um ponto que você não vai emagrecer mais. Que você vai estagnar. Entendeu? Porque sua taxa metabólica ela vai diminuir. O seu gasto energético ele vai diminuir para manter o equilíbrio. O tá. jejum são porradas diferentes, são estímulos diferentes, são estímulos alternados. Por isso que chama jejum intermitente. Ele tem início, ele tem meio e ele tem fim. Quando você está buscando um emagrecimento, você está numa dieta, uma dieta a perder de vista, uma dieta de 30 dias, uma dieta de. Tem gente que fica um ano de dieta. A vida toda. Exato. Dieta. Para mim não faz sentido fazer dieta. Eu respondi a tua pergunta, não? Sim, agora sim. Obrigada. Porque você está fazendo jejuns alternados, jejum intermitente. Ele tem início, ele tem meio, ele tem fim. Tá? Então você vai dar estímulos diferentes pro seu corpo. Você vai dar aquele estímulo, pá, beleza, você vai emagrecendo, você vai emagrecendo. Beleza. Mas você vai nutrindo o seu corpo de fato também, vai dando mais energia para ele continuar fazendo o que ele precisa fazer. Entendeu? Tá. Até você, beleza, eu cheguei no corpo que eu quero. Beleza, agora eu vou reduzir a minha frequência de jejum. Diminui minha frequência de jejum, se esse for só o teu objetivo, entendeu? Ah, eu não quero perder tanto gordura agora assim, eu quero manter o meu corpo como é que tá e tal. Aí você busca um equilíbrio de jejum que você não vai oscilar tanto nessa perda, entendeu? Você vai tentando manter. Então, por exemplo, tem gente que faz jejum intermitente de 16 horas todos os dias. Tá sempre pulando o quê? O café da manhã. Só vai se alimentar no almoço. Então, a última refeição no dia anterior, vai só se alimentar no almoço. Não toma café da manhã. Tem gente que é jejum todos os dias. O corpo já entrou em equilíbrio. Mas isso quer dizer que não tá tendo benefício pro corpo dele? Não, tá tendo benefício todo momento pro corpo dele, pô. Ele tá tendo benefício, porque o jejum são várias frentes, tem vários benefícios. Entendeu? Não é só a eliminação de gordura. Ó, por exemplo, o Denis falou clareza mental, concentração, disposição, foco, entendeu? Você diminui glicose, diminui insulina, diminui pressão arterial, diminui resistência insulínica, diminui diabetes tipo 2. Eu tenho esperança até para a coluna, porque eu estou com uma inflamação na coluna. Então, eu acredito que até o jejum possa me ajudar quanto a isso, né? Gente, assim, eu não tô falando que o que você tem não tem como resolver. Porque esse tipo que eu vou falar agora, né? Às vezes as pessoas também confundem que o jejum é um milagre. Não existe isso, tá? O jejum não é cura de nada, gente, tá? O jejum, ele é um auxílio para você ter os resultados que você quer. Entendeu? É uma excelente ferramenta. Desde que feito de direito, é o que a gente está aprendendo aqui, a gente vai colher muitos resultados. Mas
Não sai pra ir falando, o Edi falou que o jejum cura até... Não. Fala, Kali. Tá bom. A Obrigada. Kátia também queria falar. Eu ia baixar a minha mão bem agora, porque eu trabalho com o Edi, né, gente? Mas eu tô sempre aprendendo com ele. E eu sou da área da biologia, então eu gosto desses assuntos. E aí, quando a Lizzie perguntou isso, eu fiquei pensando, tá, mas espera. A longo prazo, mesmo o jejum, ele vai chegar uma hora, quem faz jejum vai chegar uma hora que vai entrar num platô como de outras dietas. Só que daí, enquanto vocês estavam conversando, me fez sentido exatamente isso que o Edir estava explicando, né? De que são outros benefícios que o jejum traz, diferente de uma outra dieta que é rica de novo em açúcar, né? Como realmente tem gente que vai chegar num platô comendo ali no pré-treino banana com doce de leite, mas é completamente diferente de quem faz uma refeição para entrada e quebra de jejum, que é completamente saudável. Né? Então, sim, eu acho que é isso, Liz. E me corrija se eu estiver errada, Edir. Mas quem faz jejum também chega no momento que entra num platô, mas é um platô extremamente mais saudável do que de pessoas que fazem outro tipo de dieta que conta ali quanto que vai comer de qualquer pão, ou de arroz, ou de macarrão. Eu acho que é essa a diferença, entende, Liz? Tipo assim, realmente chega uma hora que vai ter um platô. Até o próprio Edir falou que há 7 anos ele faz jejum, há 7 anos ele mantém o físico dele. Ele já chegou no equilíbrio há muito tempo. Só que muito mais saudável do que muitas outras pessoas que também já chegaram no equilíbrio de físico, mas com outro tipo de dieta. Estilo de vida. Seu estilo de vida, por exemplo, eu quero ficar maior, eu quero ter uma massa magra. Cara, eu sei que não parece, gente. Eu vou fazer 40 anos, eu tenho 39 anos. Eu sei que não parece, né? Carinha de novinho, aquela coisa. Tem umas entradas aqui e tudo, mas a gente vai resolver daqui a pouco. Mas daqui a pouco eu vou querer ter uma performance maior, entendeu? Tipo, cara, mas você já tem isso, já faz aquilo, você faz aquilo e tal. Eu sei, mas eu quero sempre me desafiar, eu sempre me desafio nas coisas, né? Então eu quero me desafiar, eu quero, enfim. Mas para isso eu vou precisar mudar meu estilo de vida daqui a pouco, de novo. O jejum vai me acompanhar sempre, mas eu vou precisar usar outras estratégias para eu querer atingir meu objetivo. Para eu, por exemplo, se eu quero um pouco mais de massa magra, cara, eu vou ter que pensar na reposição hormonal. Não vai ter jeito, não vai ter ponto de correr. Mas uma reposição hormonal consciente, com outro tipo de alimentação. Tá entendendo? Com um jejum mais equilibrado, ou um jejum mais intenso, enfim, eu não sei como é que vai ser ainda, isso eu vou ter que estudar. Mas, então, depende muito do seu objetivo. Entendeu? Depende muito do objetivo. Mas o jejum, de qualquer forma, é um estilo de vida. E para mim, hoje é um estilo de vida. Porque, exatamente, a Kali falou, mas ele não muda tanto. Realmente não muda. Para mim, não muda tanta coisa assim. Mas eu sempre continuo focado, disposto, entendeu? Com energia, com foco, concentração. Então, isso para mim é muito bom. E eu sei que tem pessoas na minha idade, com 39 anos, que estão na capa da gaita. Entendeu? Então é resultado, é isso. Mais perguntas, gente? Mais perguntas? A Luísa quer fazer uma pergunta ali. Ela falou assim, ó. Eu vou pegar aqui no. Pá! A Rosa também quer fazer uma pergunta. Fala, Rosa. Você ficou de me dar os sais biliares. Aí, ó, tá vendo? Eu sabia que você ia me cobrar isso aí. Sabia que você ia me E cobrar. outra coisa, hoje eu tive que fazer um jejum maior de 14, que eu fui fazer exames de sangue, né? Ah, E antes de eu fazer exame, já estava assim baqueando, apareceu uns pontinhos preto na vista? e aquele. E aí, Falei, como é que foi? tive que esperar, né? Fiz o exame e depois eu fui tomar um cafezinho. Não teve jeito, porque senão eu tava, ó, baqueando. O pessoal não te xingou lá não, no laboratório? Não. Não? Só
Fala assim, cara, tá fazendo jejum, não sei o quê. Eles demoram para chamar, né? Fiquei lá 2 horas, já cheguei quase com 12 horas. E aí mais 2 horas esperando. Então, teve jeito. Há quanto tempo tu fez a cirurgia de retirada da vesícula, Rosa? Olha, eu fiz em 2016. Nossa, vai fazer 10 anos, 9 anos. 9 anos. Assim, Rosa, ó, as pessoas pensam que quando você tira a vesícula, você não produz mais ácidos biliares, né? Você continua produzindo. Diz que faz, mas é pouco. Então eu tomo domperidona, que é o que me deram, né? Mas é muito fraquinho. E se eu como muita carne, eu fico empachada, sabe? Fica cheio. É isso aí, é isso aí. E aí onde entra os sais biliares, entendeu? Da suplementação. Porque se não tá, como você já fez cirurgia há muito tempo, né? Então, por exemplo, a vesícula, ela é uma bolsinha, né? A bolsinha que fica ali acoplada ao fígado. E ela vai liberando. Então, por exemplo, quando você dá estímulo de gordura na tua refeição, o que acontece? Aí a bile ela vai liberar esses sais biliares. A vesícula biliar vai liberar esses sais biliares. E aí, por quê? Por estímulo de gordura. Por que tem muito cálculo biliar? Porque eu falei da última vez, né? Às vezes você não está estimulando a sua bile, você não está estimulando a liberação desses sais biliares, porque você não consome gordura. Consome gordura de boa qualidade. E aí agora, quando você faz cirurgia, o fígado ele libera direto lá no intestino ácidos biliares. Ele fica gotejando ali, né? Só que não é como a vesícula. A vesícula ela armazena. Depois que ela libera com estímulo. Aí quando você tira a vesícula, ela fica jogando ácidos biliares ali no intestino, entendeu? Principalmente ali quando você está fazendo as refeições, né? Então, como você já fez há muito tempo e sabe que determinados alimentos você não consegue digerir e fica com estufamento, fica com gases, fica inchada, com cólica, aí dá para pensar nos sais biliares. E aí tem que pensar agora na concentração. Então eu vou dar uma concentração para você ali, passar uma suplementação para você de sais biliares, que a gente vai fazer um teste, entendeu? Vamos fazer um teste com dosagem agora, de alguns sais biliares, para ver se te ajuda nesse processo, principalmente nessa parte de carne e gordura, né? Ok. A carne também tem gordura, então precisa dos sais biliares. E a questão de você ver uns pontinhos pretos, é a pressão que cai. É natural demais, tá? É natural você... quando você faz o jejum, a sua pressão, a tendência é cair. Por quê? Eu vou explicar isso depois, mas assim, imagina, a insulina, ela tem várias funcionalidades no corpo. Várias funcionalidades no corpo. E entre elas, fechar a torneira, ela fecha a torneira do rim. Você para de urinar, você urina pouco. Você urina muito pouco. Quando você faz jejum, porque se o cara tá comendo sempre essas comidas processadas, você tá com insulina sempre alta. E a insulina sempre alta, ela vai lá e fecha a torneira do rim. Você urina pouco. Você urina muito pouco. Mas quando você começa a fazer jejum, você não tá entrando mais carboidrato, não tá entrando mais glicose. Consequentemente, não tá liberando mais insulina no pâncreas. Essa insulina, o que acontece? Ela cai. Se ela cai, ela não fecha a torneira mais lá no rim. Se ela não fecha a torneira no rim, o que acontece? Você começa a urinar mais. Urina mais. E o que acontece com o fluxo sanguíneo? Diminui. Tá. Entendeu? O contrário é verdadeiro. Então, se você está consumindo mais comida processada e carboidrato e aumento da insulina, você está aumentando a sua pressão. Por isso que paciente que tem obesidade, paciente que tem sobrepeso, geralmente é um paciente que também é hipertenso. Geralmente é um paciente também que tem diabetes tipo 2. Tá. Entendeu? Entendi. Então a insulina faz levantar a pressão arterial, faz aumentar a pressão arterial, porque ela absorve mais sódio lá nos tubos proximais. E aí, quando você tem queda da insulina, porque você está fazendo jejum, por isso que o diabético tipo 1 urina muito, ele tem poliúria. E tem muita sede, né? Muita sede, por quê? Porque o que ele não tem? O que o diabetes tipo 1 não tem? Insulina. Ele não tem insulina. Ele não produz insulina. É verdade. Ele injeta, né? Ele Tem injeta. que tomar injeção. Porque do sistema imunológico, o que ele fez?
combateu lá as células betas pancreáticas, não produz mais insulina, fisiologicamente você tem que injetar de forma sintética. Então o diabético tipo 1, ele urina muito, ele tem poliúria. Por quê? Porque insulina, ele não tem insulina. Ele urina muito. O jejum, o Verdade, que acontece no jejum? verdade. Você não tem insulina. Você começa a urinar que nem um maluco. Toda hora eu vou no banheiro, toda hora. O pessoal que faz jejum há mais tempo já sabe disso. E aí o que acontece com a pressão para resolver isso, o Rosa? Água com sal integral. Para fazer Tá, aumentar a tua pressão arterial. ok, Mas é obrigada. um quilo de sal. Não, gente. É uma pitadinha, né? Pitada de sal integral. Sal Num Selva, copo com água. sal roda do Atacama, sal do Himalaia, sal marinho, sal grosso, se É, você quiser, enfim. pode ser o sal grosso, que geralmente é o integral. Pode ser sal grosso também, tudo certo. Tá, Pitadinha ali de sal, diluída na água, 800 ml, 1 litro de água. Vai bicando durante o seu treino, principalmente se você está começando a treinar agora em jejum. Vai bicando. Normalmente também, eu vou para a rua, leva uma garrafinha com sal integral. Vai ficar em jejum um pouco mais longo. Pode cair a pressão, pode dar uma queda na pressão arterial. Vai lá e toma água. Aí já aumenta a pressão arterial. Hoje, por exemplo, ok. hoje eu cheguei do treino, eu vim direto pro chão aqui de casa, aqui. Eu deitei no chão de casa. Meu lábio todo branco. Os lábios tudo branco lá. Eu já, enfim, isso é normal, né? O treino de perna é treta. Aí o que Carol fez? Carol já chegou em casa, já colocou um salzinho ali na minha boca, já coloquei uma aguinha, pá, puf. Opa! Ô, glória! Já resolveu o problema, entendeu? Já acordei um pouquinho mais disposto. Então é isso. São estratégias, né? Estratégias que a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo. Por isso que eu falo, cara, conhecimento é libertador, né? Então, Verdade, conhecimento é libertador. verdade. Ok, obrigada. De nada, Rosa. Fica tranquilo. Depois a gente pensa nisso aí junto, viu? Pra tu também, né, Ariana? Ariana. Isso. Vai no microfone aí, mulher. Aí, minha. Oi, Show. é Érica. Meu Deus. De onde eu tirei esse nome, gente? Érica. Você Então, também, né? para mim é a mesma coisa, então eu tenho que comprar sal rosa, é isso? Não. É outra parada. Tô falando da tua vesícula. Tá, eu tirei faz 3 anos. Co- Só que eu não sinto nada. Hã? Eu acho que eu não sinto esse inchaço, nada assim. Quando come proteína, por exemplo, gordura, como é que é isso? Eu acho que eu vou logo no banheiro, mas eu não sinto dor. Mas tu vai logo, depois que você comeu, você vai logo no banheiro? Sim, Logo em sequência? é mais rápido. Não, sim, tem um problema aí. Tem um probleminha aí. Mas não, não me incomoda, assim. Não incomoda porque você já acostumou, né, cara? É, Ah, mas não sei se faz mal com coisa ruim, tem gente que acostuma com coisa ruim, nem reclama mais, não. Eu tô fora. Resolver, filho. É, Você vai querer acostumar com coisa ruim? Não, né? Se dá pra resolver, dá pra melhorar, eu vou melhorar. Entendeu? E aquele sim. e-book aqui que você pegou, aquele e-book que você pegou lá, não é só para deixar na tua prateleira, não, tá? Aí no seu arquivo, não. É para abrir, para ver as Uhum. receitas. Eu consegui ontem, aí eu vou Mulher. fazer. Vou puxar a tua orelha lá na igreja, hein? Vou puxar a tua orelha. Vou falar que você não tá fazendo as coisas certas. Eu vou falar lá, pô. Uhum. Brincadeira. Mas eu tô, ó, pensa, aí eu não tava mais fazendo academia. Aí esse jejum me deu vontade de fazer exercício. Aí eu coloquei exercício na televisão e comecei a fazer. E suei pra caramba, já há 3 dias. E só desses 3 quilos que eu emagreci me deu um up.
Boa. É isso, cara. E continuar, não parar. Mas eu lembro que você falou que você pagou a academia, não foi? Alguma coisa assim, não foi? Não ia. Aí eu tive que parar, porque como que eu ia continuar pagando e eu tava bem fraca, tava com falta de vitamina B12, né? Uhum. Aí eu tomei agora a vitamina B12 que você me passou e já tô melhor. Ô, Glória, isso aí. Muito bom. Perfeito. Kali, quer falar alguma coisa? Kali tá agoniada ali, gente. Eu quero saber o que tu tem mais aí de conteúdo pra gente já ir finalizando. Gente, assim, ó, eu até. Eu tô por conta. Eu falei, e assim, né? Eu começo com a coisa, vocês ficam me tirando do meu foco, aí eu vou para outro lugar, aí eu volto. Passou 1h30 já. Jesus aí, a Kátia tá pedindo pra ir embora, gente. Vambora. Não, eu sou Ainda bem obrigada, que você Kátia, tem a a ficar cara. aqui tomando as rédeas, porque senão, minha filha, vai até meia-noite. Gostaram do conteúdo? Entenderam? Um pouco? Pelo menos um pouquinho. Gostaram? Fala comigo. Vocês estão muito. Vocês estão muito acanhados ainda. Muito com vergonha. Então tá, meu Se povo. ficar alguma dúvida também, no grupo tá lá, né, para vocês tirarem as dúvidas. Pode deixar aí, eu vou mandar sim o link da última aula gravada. E essa também vai ficar gravada, a gente coloca no YouTube. E quando for liberada no YouTube, a gente manda o link ali no grupo. Ó, vou filmar vocês, hein? Vou filmar vocês aqui, ó. Aí, ó. O povo aí do desafio jejum intermitente de 30 dias. Ô, glórias! Aqui, vamos. Te agradecer, viu? Sempre muito aprendizado também. As respostas do dia. Acho que fala muito, mas fala o que a gente precisa realmente ver. Às vezes a gente surge dúvida, mas aí tu já responde na tua fala. E é muito claro. Pô, André, me perdoa, André. Eu não entendi alguma. Eu não entendi uma parte da sua fala. Me perdoa. Se puder repetir. Eu estou de fone, acho que isso atrapalha um pouco. Pode falar. É sempre um aprendizado, Edir, né? Às vezes eu tenho uma dúvida, mas no meio da tua fala, a dúvida ela esclarece. São coisas que vão acontecendo, né, no período que a gente está fazendo o jejum. Tu sabe do que está acontecendo comigo, eu já te expliquei, e mesmo assim eu estou firme. E está tudo certo. Obrigada, viu? Imagina, cara. Eu que agradeço vocês. Que eu vou lembrando de coisas, eu vou falando, entendeu? E vocês, às vezes, a Kali é meu termômetro. Eu tiro o pé, boto o pé, e aí eu vou vendo a carinha de vocês também, com dúvida ou sem dúvida, aí eu vou continuando, eu paro e volto, enfim. Então é isso, cara. Eu tô aqui para compartilhar com vocês mesmo, entendeu? Isso aqui não tem preço, esse momento aqui junto com vocês. Eu só tenho que agradecer a confiança, o tempo de vocês, que o tempo é precioso, né? E vocês estão aqui agora, 9h da noite, 9h30 da noite, me ouvindo, né? Para muitos aqui, nunca nem tinha falado comigo e tal. Então, ouvindo esse cara falando aí, de jejum. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês, viu? Alguém quer falar mais aí? Agora alguém mandou mensagem. Fala terça que vem. Aí, ó. Tá bom. Então, o pessoal tá mandando embora. Então tá, meu povo. Foi um prazer estar com vocês. Kali, fala alguma coisa aí, Kali, para despedir. Para despedir? Olha, a gente está bem contente com o engajamento da galera lá no grupo. Continuem, a gente fica muito feliz em ver e acompanhar as refeições de vocês. É bem importante, né? Nesse processo todo. E amanhã faremos um jejum de 14 horas. Era para a gente ter se preparado aí, entrado no jejum hoje às 20. Então, tomara que todo mundo tenha conseguido se organizar para isso. Alguns, às vezes, precisam comer um pouquinho antes, outros depois. Mas amanhã, em teoria, às 10 horas, é para a gente estar quebrando o nosso jejum de 14 horas. Muito bom.
uma última fala é o seguinte: essa semana, gente, é só um. Não, só um gostinho, né? Só um gostinho. 12, 14, 16. 12, 14, 16. A partir da semana que vem começa a ficar melhor. Aí é 18, 20, 24, 26, 28, 30. Ô, glória. Aí vai ficar bom o negócio, hein? Aí eu quero ver vocês aí, ó. Com sorrisão, pá. Aqui, eu vou mandar o documento para vocês amanhã, tá? Eu ia mandar hoje, acabou acontecendo imprevisto, gente. E aí, mas eu mando para vocês o documento em PDF. Foi hoje mesmo, eu já mando logo para vocês em seguida, tá? Sobre o jejum de 14 horas, os benefícios de jejum de 14 horas. O que está acontecendo no seu corpo em 14 horas de jejum? Oi, Dir, Oi. só para saber, semana que vem não vai ser mais de terça live. Então, vou falar com a Kali. Isso aí, gente, porque surgiu um compromisso. Eu vou falar, eu nem falei com a Kali ainda sobre isso. Na igreja, que eu tenho um compromisso na igreja com, enfim, depois eu falo para ela, depois eu falo para vocês também. Se possível a gente conseguir mudar, beleza. Se não conseguir mudar, tá tudo certo, a gente segue, a gente vê o que a gente faz. Mas vocês não vão ser prejudicados, não, fica tranquilo, tá? Beleza, meu povo? Um beijo no coração. Obrigada, galera. Até daqui a pouco lá no grupo. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau, Márcio. Tchau, Rosa. Ainda bem que deu Tchau. certo, Boa Rosa. noite. Mas deu. Tchau, Ana. Tchau, Bi. Tchau, Igor. Tchau, Pedro. Tchau, Kátia. Tchau, Lizzy. Valeu, valeu. Tchau. Tchau, Igor. Valeu. Tchau, JV.